É assim que você faz para simular financiamento Minha Casa Minha Vida. Primeiro passo é você selecionar o navegador de sua preferência, que pode ser Mozilla Firefox, pode ser Google Chrome, você vai tocar, vai ser conduzido para uma tela parecida com essa, onde você vai fazer uma consulta aqui pelo nome Simulador Habitacional Caixa. Você fez isso, vai tocar no botãozinho azul, símbolo da lupinha, para fazer a consulta e você vai chegar numa tela parecida com essa. Você vai tocar aqui na opção onde tem simulador habitacional caixa, olha aqui, caixa.gov.br. Tocou, você vai ser conduzido para essa tela aqui, mas pode ser que você primeiro seja direcionado para uma tela que é essa tela principal. Você vai tocar em aceitar aqui, vai arrastar aqui de baixo para cima e tocar em faça uma simulação, que você vai chegar no mesmo lugar. Você tem aqui algumas informações, aconselho você ler para entender direitinho, para você tomar a decisão, saber se você está fazendo a simulação corretamente. Um pouquinho mais abaixo tem outros detalhes, você tem pessoa física, pessoa jurídica, né? Empresa, pessoa. Então a gente quer pessoa física, arrasta um pouquinho aqui, informe o tipo de financiamento. Você vai selecionar se é residencial, comercial, rural, vamos supor que seja uma casa, apartamento, vai selecionar residencial, arrastar um pouquinho e informe a categoria. E aqui você vai selecionar se é imóvel novo, usado, terreno, construção, se vai ser para reforma, né? Então vamos colocar que seja um imóvel usado, por exemplo. Valor, vou colocar que seja um valor aí de R$ 250.000, né? Em algumas capitais é suficiente, quer dizer, em algumas capitais é insuficiente, em algumas cidades não, é bem insuficiente, né? Então assim, coloquei aqui 250 mil, se atende, você está colocando o número certo, né? Que de repente, está vendo, 250, 000. Beleza, escolhe aqui qual que é o seu estado, né? Vou simular aqui Minas Gerais, vou colocar aqui a cidade, a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, ok. E aí você tem, possui imóvel nessa cidade. Se você possui imóvel em seu nome, seleciona. Tá? Não está no seu nome, não seleciona, porque isso pode te limitar, não deixando que você consiga entrar, por exemplo, nos critérios do Minha Casa Minha Vida. Portabilidade de crédito é quando você já fez o financiamento mais caro em outro banco e você quer trazer para cá para poder abaixar os juros, abaixar o valor da parcela, tá bom? Então você marca se você tiver algum desses casos, vai tocar em próxima etapa, vai ser conduzido para essa próxima tela, aqui no topo, né? Vai sempre dar uma lida para entender direitinho qual que é o seu CPF. Você vai digitar seu CPF aqui e seu número de telefone logo abaixo. Colocando aqui uma informação só para a gente conseguir fazer a simulação mesmo, né? Uma informação aqui para a gente simular, não é real. Então, estou colocando aqui um telefone também que não é real, só para a gente poder simular, tá certo? Então, colocamos a informação e aqui tem a informação. A renda é a sua, você vai digitar a sua renda aqui, que é aquela que aparece no contra-cheque sem os descontos. Se tiver mais gente, olha só, renda bruta familiar. Se tiver mais gente, uma namorada que vai financiar junto, é na sua família seu pai, sua mãe, você vai colocar aqui, né, essa renda, vai somar e vai colocar. Lembrando que você precisa comprovar isso aqui lá na frente, depois lá no banco, tá? Então não coloque uma renda que não dá para ser comprovada, tá bom? Então aqui no caso data de nascimento do proponente, o principal ele tem que ter, você vai colocar a data de nascimento. Vamos colocar, por exemplo, que seja 28/2/2000. Qual que é a grande lógica aqui? Se a pessoa principal, a pessoa muito mais velha, pode ser que você tenha uma limitação no prazo aqui para pagamento aqui desse parcelamento, desse financiamento, tá? Que o prazo é máximo 35 anos. Então fique atento com relação a isso. Autoriza a Caixa a coletar, armazenar dados. Se você trabalha com regime CLT, né? Todo mundo fala que é ruim, mas tem direito ao FGTS, né? Você vai marcar essa opção aqui, né? Porque primeiro você vai ter uma possibilidade bem melhor de juros mais baixo e outra coisa, você vai usar o seu FGTS para poder reduzir o valor aqui, talvez dar uma entrada ou reduzir o valor do seu financiamento, tá certo? Já fui beneficiado ou o imóvel objeto do financiamento com subsídio concedido pela União, né? No caso, você se nunca fez aqui esse financiamento, você pode ser que se você tenha um desconto que aí de um desconto que vai ser oferecido, a parte vai ser pago pelo governo federal, né? Essa parte seria paga pelo governo federal no caso, e aí você, a depender da sua renda, fica numa situação um pouco mais favorável, tá? Não precisa de marcar isso aqui não, só se você já usou, só dá para usar uma vez, né? E aí, possui mais de um comprador? Se tiver, você coloca, se não tiver, você não coloca, lembrando que você tem que comprovar as informações, colocar o CPF, alguns dados da pessoa. Aí você toca nessa opção aqui, ó, você tem ou gostaria de ter relacionamento com a Caixa. Funciona assim, a Caixa quer saber se você vai mudar o pagamento para receber lá na própria Caixa, o que dá um pouco mais de garantia para eles, que seu pagamento cai ali, né?
E se você fizer isso, pode ser que você tenha aí a garantia, dependendo da situação, de ter aprovação. Pode acontecer de você se marcar que não tem interesse em ter relacionamento com o banco, ter uma conta na Caixa, pode ser que você tenha uma limitação no valor aprovado ou até mesmo que você não obtenha aprovação. Então, te aconselho a cogitar a possibilidade de mudar seu pagamento para a Caixa, para favorecer isso aqui. E se de repente ficou baixa o que foi aprovado, aquele valor ali liberado, pode ser que você faça uma previdência privada, né? Que é como se fosse um investimento, como se fosse aqui no caso, uma outra aposentadoria que você teria lá na frente, né? E isso vai fazer com que você seja aprovado, com que o valor aumente também. Se você é servidor público, marca aqui porque é uma garantia extra para eles, tá? E aí você toca aqui em próxima etapa e vai ser feita aqui agora nessa tela uma proposta, entre aspas, para você. A melhor opção é o programa Minha Casa Minha Vida, tem a taxa mais baixa, você paga uma entrada menor, tá? Você tem aqui o SBPE também, como você pode ver, que é uma possibilidade, o quê? De você, olha só, de você aqui usar o saldo, usar a poupança da Caixa para financiar esse empréstimo. Não a sua poupança, a poupança de outras pessoas. Seu empréstimo seria financiado pelas poupanças na Caixa Econômica. A taxa mais alta, obviamente, isso é para quem não tem, não está no regime CLT, tá? Ou não tem mais saldo. De repente sacou o saldo todo ali do FGTS, não tem como fazer pelo FGTS, né? E aí você entraria nesse SBPI aqui, por exemplo, tá? E aqui mais abaixo, você balizar o seu empréstimo com base no quê? Com base no IPCA, que é a inflação. Isso pode ser uma tragédia se a inflação subir demais, né? Então, leia direitinho, entenda e selecione o que for melhor para você. Para o imóvel usado, o valor aí de entrada, a princípio, você vai ter que pagar 50%, tá bom? Mas aí se o imóvel for novo e se ele a depender do valor, que é até 350 mil é Minha Casa Minha Vida, e se for novo você tem uma diferenciação. Recentemente isso foi modificado pela Caixa, tá bom? Antigamente era tudo 80%, né? Tudo a Caixa financiava 80%, você entrava com 20%. Agora se for imóvel usado, aí você tem que pagar metade, tem que dar metade de entrada, tá bom? Então olha só o exemplo, ó. Eu toquei aqui, olha aqui para você ver, ó. Você teria que dar 20%, o que complica para todo mundo é isso, essa entrada que às vezes a pessoa não tem. Às vezes a pessoa tem condições de pagar aqui o valor direitinho, ó, pra você ver, não ficou tão caro, 1.484, mas olha o tanto de entrada que a pessoa teria que dar. Isso aqui é que às vezes pesa mais, tá? Outra coisa que você tem que ver é o valor final, tá? Se não tiver essa opção aqui, você pode tocar em calcular aqui nesse lugar, e aí você, de repente, tem condição de ter R$2.000 por mês e pagar a primeira e a última. Então, aí já não são 35 anos mais, que 420 meses aqui, ó, são 35 anos. Aí não são 35 anos mais, aí é metade do tempo. Também é um caminho, tá certo? Então, assim, é bem tranquilo você fazer esse financiamento, tá? Você só tem que colocar as informações corretas, igual eu fiz ali. Eu voltei para poder alterar o valor, mas por fim o valor não mudou nada, né? Na verdade, se você vai comprar novo ou usado é que tem diferença, tá certo? Então, bem simples, bem tranquilo.